E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Final de tardezinha agradável aqui, né? Decidi subir aqui na minha laje para conversar um pouquinho com vocês, né? Hoje, para passar as impressões que eu tive sobre o meu dia, né? Meu canal aqui é um canal autoral, né? É um canal baseado nas minhas experiências, nos meus conhecimentos. Eu até evito aqui, como muitos canais fazem, né? Ficar discorrendo sobre filósofos antigos. Claro que a filosofia sempre nos ajuda, né? Eu tenho muito conhecimento nessa área, eu conheço muitos filósofos, muitas teorias, muitas propostas, muitas visões de vida, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos. Isso é muito importante, né? Aprender a desenvolver nossas próprias ideias. Se a gente for ficar sempre fazendo referência a outros filósofos, a outras pessoas, principalmente filósofos que viveram no passado, né? Sua grande maioria são reverenciados, mas estavam no passado. As coisas mudaram, os tempos mudaram, os conhecimentos mudaram. Muitos desses filósofos viveram em épocas onde a ciência não estava desenvolvida. Então a própria filosofia, ela se complementa com a ciência. A filosofia, que não tem por base um método científico, né? A busca pela verdade pautada na realidade, sabe? Tipo de filosofia totalmente divagatória, né? É a grande maioria. Como costumo dizer, né? O ápice da filosofia, né? Eu acho que é o niilismo mesmo, né? Essa visão de ausência de sentido existencial, né? Porque isso é científico. Né? Nenhuma filosofia, além do niilismo, vai falar isso, né? Vai falar que sua vida é sem sentido, sem propósito. As filosofias sempre tendem para a metafísica, sempre tendem para uma moral intrínseca na natureza, Deus, propósito, né? Não existe propósito, né? Do ponto de vista científico. A vida é um enigma, muito provavelmente se desenvolveu, eu não vou dizer aleatoriamente, mas por processos inteligentes ao longo de bilhões e bilhões de anos. Então, não depende de nenhum criador para isso, né? Não depende de nenhum ser inteligente, consciente, para que as coisas existam. Isso é estupidez, né? A maneira de ser das coisas, a maneira de ser da vida, prescinde de algum tipo de ser criador, senão esse ser seria muito burro, né? Muito lento, né? Acho que o Deus, né, da filosofia, ou os deuses da filosofia, eles são muito lentos, eles são muito atrasados, né? Eles têm dificuldade de aprendizado, né? Porque para demorar bilhões de anos para desenvolver a vida, né? Que Deus atrasado é esse, né? Então, é divagação, a gente sabe disso, né? A maioria das filosofias são divagatórias e baseadas nas invenções das pessoas, dos homens, dos mestres, dos filósofos do passado. Os indivíduos criavam códigos de moral, né? Eles viam tanto sofrimento, então muitos eram escravos, né? E daí criavam filosofias para tentar fugir da realidade, né? A maioria das religiões é assim, fuga da realidade. A maioria dos mundos metafísicos se baseiam nisso, né? Se estruturam simplesmente na falta de propósito nesse mundo aqui. Então, claro que tem que se construir uma ideia de um outro mundo para poder fazer esse aqui valer a pena, né? Então, a maioria das filosofias trabalham com isso, né? Se baseiam muitas vezes em amor, né? A gente sabe que amor é instinto, né? Surge das emoções. Não adianta você querer justificar a vida inventando que o afeto, que o amor são transcendentais à própria vida. Não são necessidades, né? Os seres se amam, os seres se protegem, né? Os seres se ajudam, desenvolvem afeto, porque são frágeis, né? Todos nós somos frágeis, então a gente criou uma vida em sociedade, como os animais de manada fazem, né? Para se proteger. A gente cansa de falar isso aqui, né? Os grupos existem para isso, para proteção. Então não existe amor, né? Amor de pai por filho para perpetuação da espécie, né? Isso é instinto, qualquer animal cuida do filhote. Isso não é amor. Então, nós aqui temos uma visão muito racional, muito científica, né? Nós aqui nos baseamos nos conhecimentos da neurologia, os conhecimentos que se tem sobre o cérebro. Também nos baseamos na psicologia, na sociologia, tudo isso, né?
é complementar a filosofia, para que nós possamos ter um pensamento mais lógico, né? Mais embasado. Então, como eu falei, né? Eu não gosto de ficar citando muitos filósofos antigos. Eu posso até citar como referência, né, alguns deles, como a gente aqui contempla como a vida é péssima, né? Isso que é pessimismo. Né? Pessimismo não é só olhar o lado ruim da vida, porque a vida praticamente não tem lado bom. Entende? O lado bom é inventado, construído, né? Como eu falei, amor, bondade, tudo isso é construção. Construção humana, né? Na natureza, só selvageria. Sabe? Como eu falei, onde existe amor, onde existe companheirismo, onde existe cuidado de um com o outro dentro da natureza, é porque nós precisamos nos proteger e a própria espécie, né, precisa se perpetuar. Então os animais se protegem, né, se amam, né? O ser humano se protege, se amam, né? O ser humano cuida da prole, ama a prole, entendeu? O ser humano se relaciona com o outro, amizade, tudo isso é para proteção, é instinto de agregação, né, para proteção. E isso é tudo muito bem explicado dentro dos nossos processos psicológicos. Então, nós temos hoje uma ciência, né, que nos auxilia, a nós pensadores. Não podemos prescindir do conhecimento científico como fazem as religiões. Né? As religiões só usam a ciência a seu favor quando há interesse. Né? O milagre acontece, mas dentro do hospital. Né? Nunca fora dos remédios, nunca fora das medicações, nunca fora dos tratamentos de saúde, né? Muitas das vezes invasivo. Na igreja só cura câncer com a ajuda do INCA. Né? A igreja não cura nenhum tipo de doença sem a ajuda da medicina. E principalmente doenças oculares, né? Eu costumo falar aqui, né? Quase todo pastor, todo padre, todo fiel, todo crente usa óculos. Eu sou ateu, não tenho nenhum problema de vista, né? Então Deus me abençoa, né? Isso é aleatório, cara. Isso depende de genética, isso depende também da sua alimentação, né? Claro que tem alguns problemas que são congênitos, tem alguns problemas que já são genéticos, né? Então não tem como, mas, porra, não justifica, né? Um ateu ter saúde plena e um crente com a porra do óculos na cara, né? Crente cadeirante, não é possível isso, né? Deus não cura, Deus não faz o milagre acontecer, então não era para ter crente doente, né? Ainda mais o pessoal que dá dinheiro na igreja, né? Isso aí, então, né, já tinha que ter a salvação garantida aqui na terra mesmo, né? Ficar esperando para a vida depois da morte, que isso não existe, né? Então, eu queria apresentar aqui hoje, né, uma ideia que me ocorreu, porque hoje eu tive que sair, né? Então, queria falar aqui como foi o meu dia hoje. Claro, nada fora do normal. A única coisa que foi fora do normal é que eu tive que sair de casa, né? Que eu praticamente não saí de casa, não gosto de sair de casa. Eu acho que eu tenho todo o meu conforto dentro da minha casa. Tinha até um amigo aí que falou que viajou, eu acho que foi pra China, viajou pra um lugar aí. Aí ele falou que indicava para as pessoas irem lá conhecer, né, o local onde ele foi. E eu não preciso disso. Eu falei, cara, eu vou pegar essa sua referência aí do local que você foi e vou botar na busca lá e vou assistir no streaming, no YouTube, em 4K, né? Como se eu estivesse lá, né? Eu vou adquirir muito mais conhecimento, eu te garanto, do que estando lá, né? E não vou gastar dinheiro. Então eu não tenho ilusão com esse mundo aqui. Mas de vez em quando a gente tem que sair, né? Hoje foi um dia onde eu tive que ir na casa de um conhecido para resolver um problema, né? E lá estavam algumas pessoas que eu conheço, né? Não vou dizer que são da minha família, porque não são da minha família. São pessoas que eu conheço, não considero nem amigos, pessoas conhecidas. E lá tinha criança, né? E aí eu tava vendo, né, como as pessoas ficam sorrindo quando estão juntas, né? Praticamente existe uma obrigação de um sorrir pro outro, de fazer um clima onde se está sempre sorrindo, né? A grande maioria desses aí estão chorando por dentro. Isso é uma realidade, né? O ser humano quase sempre está chorando por dentro. Tinha até uma pessoa lá que estava feliz por estar de férias, né? Mas o que adianta? Férias são 30 dias, né? Passa rapidinho. Daqui a pouquinho volta tudo de novo. Volta o inferno todo de novo, né? O inferno da vida diária. Se trabalhar como burro de carga por nada e pra nada, né? A vida inteira para depois se aposentar já velho e fudido, né? Eu conquistei, né, minha aposentadoria com plena saúde, né? Ainda jovem, né? Porque eu acho 53 anos, ainda tô um garoto ainda, né? Tem muita coisa pela frente. Enquanto eu tiver com saúde, tiver com conforto, né? Tiver também com uma situação financeira estável, uma vida tranquila, pra mim eu vou levando, né? Apesar de eu não gostar da vida, não gostar de viajar, não gostar de pessoas, não gostar de interação, eu gosto do meu conforto, porque eu não sou idiota, né? Tem gente que diz aí, pô, se você fosse niilista, você não ia ter conforto. Porra, que idiotice, cara. Niilismo é constatação de que a vida não faz sentido, só isso, é uma constatação. Agora,
Né? Minha geladeira, por exemplo, não pode ser niilista, né? Vou ficar passando fome, isso é idiotice. Vou abrir mão das coisas que eu tenho, né? É claro, não vivo na ostentação, mas vivo no meu conforto, para mim, né? Foda-se o resto. A minha parte eu fiz, trabalhei pra caralho já nessa vida, né? Se eu soubesse, há muito tempo atrás, na minha juventude, né? Na minha adolescência, o que eu sei hoje, eu já pesquisava, já buscava muita coisa, mas eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, né? Tão bem cristalizados como eu tenho hoje. Ainda eram conhecimentos esparsos, né? E na época eu até tinha uma visão niilista, mas eu nem sabia direito o que era niilismo. E se eu tivesse alguém para me orientar, né? Por isso que é tão importante aqui a gente falar para os jovens, né? Porque muitos jovens não têm essa orientação, né? Já se envolve com casamento, com namoro, com gravidez, com filhote, às vezes mais de um, às vezes mais de uma esposa, mais de um marido. Olha que confusão, né? Coisa que depois de um tempo, se você cai na real, você se arrepende. E aí a gente orienta, né? Para que a pessoa tenha um atalho na vida, não precisa sofrer tanto, né? Sofra não, aprenda com o sofrimento dos outros, não precisa sofrer na pele, né? A burrice, a asneira de ter filho, de se relacionar com as pessoas nesse mundo aqui, de ficar se envolvendo em dívidas, em confusões, né? Em problemas, em dramas. A vida já por si só já é um drama, né? Então, vivendo sozinho, pelo menos você lida só com os seus próprios dramas, com os seus próprios problemas, com sua própria questão existencial. Você não precisa trazer outras pessoas para sofrerem com você, né? As pessoas têm essa mania, sofrem e querem que os outros sofram junto, né? Por isso que as pessoas têm filho, por isso que as pessoas querem dividir a sua solidão, né? Eu já se viu, cara, eu já sou uma pessoa solitária, né? Já vivo aqui sozinho dentro da minha mente, preso aqui, né? Na minha prisão domiciliar, né? Minha casa é aqui, né? A minha casa que tá fora é uma projeção para aqui para dentro, né? Todo mundo tá preso aqui dentro. Aí o indivíduo tá preso aqui e ainda quer chamar outros, né? Para ficar preso junto dele. Isso é impossível, né? Você só tem a projeção das pessoas para dentro da sua mente. As pessoas reais, você nem sequer sabe se existem. E é isso aí, é o motoqueiro, né? Alteram essas motos para fazer barulho. São os animais, né? Não dá para conviver com isso. Ainda bem que aqui, né? Eu vivo aqui numa casa de fundos. Então eu não tô lá na beira da rua, mas minha rua é uma rua de muito movimento, né? De carro, de moto. E tem esses animais aí. O cara tá a quilômetro daqui já. Porra, e com essa moto barulhenta, né? Esses são os animais. Dá pra ter relacionamento com o ser humano? O ser humano é um animal, né? De novo, vou usar a ciência. Nós somos primatas, nós somos predadores. Nós só pensamos em nós mesmos. Nós estamos sempre querendo aparecer, ostentar. Nós que eu digo sociedade, né? Porque eu não sou assim, né? Já saí fora disso. Só quero viver minha vida longe dos outros. Não quero mais esse inferno de vida. Então, como eu tava falando, né? Tava lá, tava vendo essa necessidade que o ser humano tem, né? Porque eu estava com outras pessoas. E a coisa mais maravilhosa do mundo é o celular, né? Porque você vai lá pro canto, fica olhando seu celular, as pessoas meio que te deixam em paz. Mas eu tava vendo, observando o comportamento, né? Das pessoas que estavam ali onde eu estava. Pessoas rindo, né? Achando que desgraça, de engraçadinho, né? Achando criança, rindo de criança pequena que mal fala, só dá trabalho, só dá problema, né? Criança é só problema. Depois a criança vai crescendo, só vão aumentando os problemas, né? Aí chega a adolescência. Cara, isso é uma loucura esse negócio de ter filho. Entende? Eu não consigo entender isso. Nem consigo entender porque eu me meti nessa furada, né? Mas, o que eu tô falando, é por ignorância. Pô, eu tive filho jovem ainda, né? Não sei, tinha 20 e poucos anos, 26, 27, sei lá. É muito novo ainda pra ter filho, né? Pra ter a consciência que não deveria ter filho. E eu aprendi tudo sozinho na marra, né? E continuo aprendendo até hoje. Então, você que é jovem, fica esperto, né? Você pode transformar sua vida no inferno. Se você já acha que sua vida é um inferno, experimenta trazer pessoas para dentro da tua vida. Experimenta isso, né? Ter filho, ter mulher, você vai ver o que é. Né? Ser humano, não adianta ter rostinho bonito, não adianta ser engraçadinho, né? É um primata. É um primata que quase sempre tem vários problemas de infância, vários traumas. Né? Muita gente se atrai pelo canto da sereia, né? Essas mulheres bonitinhas, mulher acha o cara, cara é bonito, cara é um gato, não sei o que, e o cara fica doido, ó que delícia. Hoje mesmo eu tava na rua, tava vendo as menininhas gostosas, né? Se você não tiver experiência, né? Se você não for um gato escaldado, você cai no canto da sereia, cara. Essa é uma realidade, né? Só que são só corpos, entende? São só pessoas. Como eu falei, a maioria é cheia de traumas. E você quer trazer isso para dentro da sua vida, você só vai agregar mais sofrimento para você mesmo. E aí eu vi essa necessidade do ser humano ficar rindo, né? Eu descobri uma coisa, que eu tenho essa questão de não gostar de contato, né, direto com as pessoas, porque eu não gosto de
ficar rindo. Não sou uma pessoa até bem-humorada, não sou uma pessoa... Mas eu sou bem-humorado comigo, sabe? Claro que se você está em contato com outras pessoas, você também... se você é uma pessoa do bem, né? Você tenta manter um clima agradável, né? Mas eu não tenho saco pra esse negócio de ficar rindo sem vontade de rir. E eu descobri isso, que sempre você está com outras pessoas tem que ficar rindo, né? Tem que ficar fazendo graça, tem que ficar rindo de piada sem graça, tem que ficar achando criança engraçadinho. Hoje eu não tenho mais saco pra essa porra. Então eu tava só observando o comportamento das pessoas, como eu falei, tive que sair hoje, né? Estive na casa de um amigo para resolver um problema lá com ele. E tinha umas pessoas, e essas pessoas aparentavam muita felicidade, né? Quando a gente sabe que isso é uma mentira, né? Talvez o único feliz ali, entre aspas, fosse eu, né? Que tô livre de mulher, livre de filho, livre de papai, de mamãe, de família, de parente chato, né? Só vivo pra mim, entendeu? Sem responsabilidade com nada, sem compromisso com nada, né? Responsabilidade só tenho comigo, com minha ética própria, né? Quero fazer mal pra ninguém, mas também não quero fazer bem. Eu só quero viver minha vida no meu canto, né? E essa história de ficar de gracinha, né? Ficar com esses sorrisos falsos que a sociabilidade exige, né? Para que você não seja uma pessoa mal vista, para que você não fique, né, excluído das situações, né? Você, é claro, tem que participar ali, tem que rir quando você está sem vontade de rir, tem que falar quando você está sem vontade de falar. Vida e sociedade é isso, socialização é isso, né? Que as pessoas acham uma coisa tão importante. Eu não acho importante essa porra, vivo muito bem sem socializar, né? Então, eu descobri isso, né? Que eu não gosto de ficar rindo à toa, eu não gosto de ficar fazendo cena, né? Fazendo sala para os outros, não gosto, por isso praticamente não recebo visita na minha casa, né? Cara, eu vivo uma paz, sabe? Eu conquistei hoje, né? Com o fruto do meu trabalho escravo, que não tem jeito, né? Minha mãe me cuspiu, meu pai me cuspiu nesse mundo aqui e não me deram condições boas, né? Não passei, já passei até fome, né? Até fome eu já passei, mas digo assim, o básico da sobrevivência, né? Eu consegui. Tive estudo, né? Mas tudo com muito sofrimento, tudo com muita restrição. Também pais religiosos, né? Meu pai viveu pouco tempo comigo, né? Morreu quando eu tinha 16 anos, mas era um cara totalmente também, parecia que era meio louco, né? Não era uma pessoa de conversar, não era uma pessoa de tentar ensinar alguma coisa, né? Aprendi nada com meu pai praticamente, só ódio, só nervosismo, né? Só fraqueza, só tristeza, né? Aí meu pai morreu com 16 anos, foi o primeiro do qual eu me livrei, né? Aí depois veio meu avô também, faleceu, o outro também que era crente, evangélico, me enchia a porra do saco, esse negócio de religião, né? Era um hipócrita, né? Pulava de uma mulher pra outra. E não ajudava em nada também, né? Minha mãe que cuidava de mim, ainda cuidava de 2 tios com problema mental, né? Olha só que tristeza. Tá, a minha infância foi uma bosta, né? Eu que sempre tive vontade de fazer um concurso, de buscar a minha independência. E aí, por minha própria conta, eu fui para a área de serviço público e hoje eu estou tranquilo na minha vida depois de 30 anos, como eu falei, né? Ainda consegui sair bem. E agora eu quero mais que todo mundo se foda, né? Agora eu não estou mais a fim de ficar de sorrisinho para ninguém, né? Eu descobri isso, a gente vai descobrindo as coisas sobre nossa própria personalidade, né? Sobre coisas que às vezes você não percebe em você mesmo, né? E hoje, né, depois de tanto tempo, eu percebi por que eu não gosto de muito socializar, né? Porque eu não gosto desses sorrisos falsos. Eu não gosto de ficar sorrindo na hora que eu só quero ficar calado, né? Ficar quieto no meu canto. Olha o motoqueiro do inferno aí de novo. Motoqueiro do capeta. Moto do capeta, porra. Essas porra aí devia tudo parar na cadeia. Mas enfim, né? Então, eu queria passar essa ideia para vocês hoje aqui, né? Hoje eu falei sobre o meu dia, como foi. Foi diferente porque eu tive que socializar, né? Como eu já sei, como eu já tô cansado de saber, né? É chato pra caralho, né? Gente é chata pra caralho. Eu também devo ser chato, né? Então, a melhor coisa é ficar isolado, ficar sozinho, porque eu sou uma pessoa que vou falar a verdade que as pessoas não vão gostar de ouvir. Né? As pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? As pessoas gostam de ficar ali falando bobagem, rindo de criança, né? Achando criança engraçadinha, né? Criança sofrendo, criança que vai passar boa parte da vida na escola, depois na faculdade, né? Se chegar na faculdade, né? Hoje eu vi uma mãe se orgulhando dos filhos, acho que umas 2, 3 meninas lá, se orgulhando que as meninas trabalhavam desde cedo. Que porra de mãe é essa, né? Tivemos aí o Dia das Mães, aí que porra de mãe é essa que se orgulha dos filhos se sacrificar desde novos? Ai, meus filhos sempre trabalharam desde pequeno. Essa mulher tinha que estar presa, né? Porque os filhos não tem que estar trabalhando desde pequeno. O filho tem que estar na escola, tem que estar aí brincando, né? Tem que ter uma boa infância. E aí fica se elogiando essas mães aí, né? Dia das Mães, daqui a pouco Dia dos Pais, né?
É uma vergonha só, né? Uma pessoa que coloca filho no mundo para sofrer. Que em última análise é só isso que tem aqui, né? É o que tem para hoje, né? Poucas são as pessoas que têm liberdade nessa vida, liberdade financeira, emocional, afetiva, né? Liberdade de viver na solidão, pessoas que sabem viver sozinhas, porque entendem que vivem já sozinhas, nascem e morrem sozinhas aqui, né? Não tem outro lugar, cara, é aqui dentro, né? Não precisa ficar inventando historinha, você vai nascer e morrer aqui dentro, sozinho, né? Dentro do cocoroco aqui, ó. Dentro desse crânio aqui. Pra quem tem medo de crânio, pra quem tem medo de caveira, aqui te apresento a caveira, né? Não precisa ficar com medo de caveira, não, você é uma caveira, né? Então... uma caveira solitária, né? E tá tudo aqui dentro da sua cachola, né? Todas as suas invenções, todas as mentiras que você conta pra você mesmo, tá tudo aqui, né? Então, eu descobri isso. Descobri mais uma coisa que a gente acha que a gente já não tem mais tanta coisa pra descobrir nessa vida, né? Que a gente levantou o véu, né? Que a gente descobriu as coisas, né? A gente tirou, né, a mentira, enterrou a mentira, jogou a religião no lixo, jogou Deus no lixo, jogou amizade, amor, tudo no lixo. Só sobrou um nada, né? O vazio, um tempo que passa por nada e pra nada, sem sentido algum, né? E você só vai sendo empurrado pra frente. Pra trás não tem mais nada, né? A morte tá lá atrás, como eu costumo dizer, né? Tudo que tá no passado acabou, morreu. Não adianta ficar achando que você tem história. Você não tem história alguma. Como eu falei, tá tudo aqui, né? Na sua ilusão. E na frente também não tem nada, né? Então, caralho, que porra é essa, né? Saí do nada e vou pro nada. Por nada e pra nada, né? E tem gente que ainda se ilude com essa porra aqui, né? Então o que eu tô falando é tudo questão de entretenimento, né? É tudo questão de passar o tempo. É isso que sobra, cara. Não tem mais nada pra fazer nesse mundo aqui. E eu ainda vou ficar me sujeitando a ficar de sorrisinho falso com gente que eu às vezes mal conheço, né? Porque você não conhece ninguém. Então por isso que eu acho que eu não gosto mesmo de socializar, porque eu não gosto de sorrisos falsos. Não gosto de ficar rindo à toa, não gosto de ficar falando à toa. Boca fechada não entra mosca, né? E ambientes sociais tem sempre problema. Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.